podemos sim mudar o destino dessa grande nação. Acredito em Deus, acredito no povo brasileiro, acredito em nosso potencial. Novo governo chega a Brasília. Bolsonaro vai ao Congresso, ao Supremo e ao Palácio do Planalto. No Congresso, a homenagem à Constituição, que completa 30 anos. Advogados de Lula pedem liberdade para o ex-presidente. Dizem que Moro foi imparcial. Segunda turma do Supremo vai decidir. Mais testemunhas confirmam: Caixa 2 do Odebrecht fez a reforma do sítio de Atibaia. O juiz Sérgio Moro quer adotar modelo da Lava Jato no Ministério da Justiça. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente eleito Jair Bolsonaro foi a Brasília para visitar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Na primeira viagem a Brasília, desde que venceu as eleições, Jair Bolsonaro voltou ao Congresso Nacional sob forte esquema de segurança. Bolsonaro, que ainda cumpre seu 7º mandato como deputado federal, desembarcou na base aérea da capital pela manhã, em voo que partiu bem cedo, do Rio de Janeiro, e foi recebido pelo general Augusto Heleno, futuro ministro da Defesa. Quando chegou, Bolsonaro estava com uma comitiva de 14 pessoas, incluindo vários ministros já confirmados para o novo governo, como Paulo Guedes, da Economia, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, o ministro extraordinário Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e o general Augusto Heleno, da Defesa. O presidente eleito seguiu direto para o Congresso, onde participou de uma solenidade com a presença dos chefes dos 3 poderes, além da Procuradora-Geral da República. Jair Bolsonaro participou de uma sessão solene no Congresso Nacional em homenagem aos 30 anos da Constituição. Ele foi recebido pelo presidente Michel Temer, com quem inicia o processo de transição de governo. Jair Bolsonaro chegou por volta das 10 horas da manhã. Durante discurso na tribuna, afirmou que a Constituição tem um único norte: a democracia. E dizer a todos, na topografia existe 3 nortes: o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. Participaram também da cerimônia os presidentes dos 3 poderes e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Jair Bolsonaro incluiu todos na abertura de seu discurso, destacando a busca de união para um Brasil melhor. Presidente juntos, presidente Toffoli, querido Rodrigo Maia e demais autoridades aqui da mesa. Vamos continuar, presidente Temer, construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo para sermos uma grande nação. No trajeto final até o plenário, Bolsonaro caminhou sobre o tapete vermelho ao lado do presidente Michel Temer e Eunício de Oliveira, presidente do Senado. Na saída, teve uma conversa com os repórteres. A defesa do ex-presidente Lula acusa o novo ministro da Justiça e Segurança de Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro, de parcialidade nos julgamentos que envolveram Lula. Um deles condenando o ex-presidente por corrupção e lavagem de dinheiro. A sentença de Moro foi confirmada em segunda instância, uma pena de 12 anos e 1 mês de prisão. Após o juiz Sérgio Moro aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça, a defesa do ex-presidente Lula pediu a nulidade do caso Triplex e do sítio de Atibaia, que estavam nas mãos do magistrado. Os advogados de Lula pedem que o Supremo reconheça a falta de imparcialidade do juiz para julgar o ex-presidente. E pedem também a nulidade de todas as ações propostas que estão ou estiveram sob a condução do juiz federal da 13ª Vara do Paraná. Lula está preso desde abril em Curitiba, base da Lava Jato. O ex-presidente
foi condenado em janeiro deste ano pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso Triplex do Guarujá. Desta terça-feira, o novo pedido para soltar Lula foi encaminhado pelo ministro Edson Fachin à 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. O mesmo argumento já havia sido utilizado em outros pedidos de habeas corpus em favor de Lula, todos rejeitados pela Justiça. Só que agora foi repetido com base na decisão de Moro aceitar convite do presidente eleito Bolsonaro para assumir como ministro da Justiça no ano que vem. Para a defesa de Lula, Moro demonstrou inimizade capital e interesses extraprocessuais ao condenar Lula no ano passado, no que, no entender dos advogados, deveria afastá-lo do processo. Aqui conosco, Ney Gonçalves Dias. Veja só, Ney, os advogados do ex-presidente Lula já entraram com dezenas de habeas corpus em todas as instâncias, cada vez com uma alegação, e às vezes até com a mesma alegação, repetem. Você acha que, desta vez, com a história da nomeação do Sérgio Moro como ministro da Justiça, será diferente? Boa noite, Ney. Boa noite, Hermano. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Hermano, é mais uma hipótese improvável. Vejamos o seguinte, suponhamos, hermano, que o PT tenha razão. Suponhamos, os advogados do PT tenham razão. O Moro foi parcial. Aí o que acontece, irmão? Acontece que o presidente não foi condenado só pelo Moro. O presidente foi condenado pela 2ª instância de Porto Alegre, por 3 juízes. O presidente foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça. O presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal como corrupto. O presidente Lula é corrupto. O presidente Lula é bandido, de acordo com a lei. Irmão, hoje, por exemplo, hoje terça-feira, irmão, hoje terça-feira apareceu uma prova, irmão, que a Odebrecht construiu a reforma do sítio de Atibaia, irmão. Aí eu pergunto a você e a Camila, será que a Odebrecht fez a reforma para os 2 jovens amigos do filho do Lula? A Odebrecht vai sair da Bahia para reformar um sítio de Atibaia? Se esse sítio pertence ao irmão ou à Camila, é claro que era o sítio do presidente Lula. E o presidente Lula vai ser condenado mais uma vez. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre essa história aí. Uma testemunha importante foi ouvida hoje. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, concedeu uma entrevista coletiva hoje na Justiça Federal de Curitiba. O ainda juiz federal falou sobre sua indicação para o ministério e sobre a transição do governo. Afirmou que jamais será candidato a um cargo político e que o cargo de ministro da Justiça é puramente técnico. O futuro ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Fernando Moro, juiz aqui da Vara Federal de Curitiba, acaba de dar coletiva e na coletiva ele pontuou muitas questões importantes, como algumas propostas do que pretende fazer no governo de Jair Bolsonaro. Indicar uma em específico nesse presente momento. Claro que essas propostas elas têm um valor intrínseco. Se elas aumentarem a efetividade do sistema de justiça criminal, respeitando esses direitos. Mas também é verdade que existe um outro valor, um efeito colateral, de gerar um ciclo virtuoso. A expectativa é que se gere um ciclo virtuoso para que nós possamos, vamos dizer assim, retomar padrões mais normais. É complicado dizer isso, mas a corrupção nunca vai encerrar, né? E nem o crime, nós não conseguimos eliminar os crimes, mas os níveis de corrupção e níveis de criminalidade no Brasil são muito altos. Da Justiça Federal de Curitiba, Davi Camilo, para o RB Notícias. Pois é, o que é que você achou dessa entrevista aí do Moro, Ney? Irmão, eu ouvi a entrevista inteira, aliás, foi muito longa, porque ela foi transmitida pelas emissoras de rádio há poucos instantes. Irmão, a impressão que eu tive é a seguinte: primeiro, foi a maior e a mais ampla
entrevista concedida até agora por alguém que vai participar do governo do presidente Bolsonaro. Ninguém deu uma entrevista tão longa quanto esta. Esta é uma questão. Segunda questão, ele respondeu, irmão, a todas as perguntas que lhe foram formuladas. Todas. Mais de 20 perguntas. Terceiro, irmão, o nosso amigo Fernandinho aí, o Fernandinho Moro tem uma concepção diferente das coisas. Não, porque eu nunca vou concorrer a um cargo político. Bobagem, todo mundo diz isso, amanhã ele muda de ideia, a vida é assim mesmo. Tá bom, acontece o seguinte, aí ele diz hoje, irmão, ele reiterou várias vezes, como os senhores estão vendo, a minha postura é uma postura técnica, É claro, irmão, que essa é uma concepção dele. Na realidade, não existe postura. Eu entendo o que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, olha, eu estou aqui cuidando de coisas do Brasil, eu estou cuidando da Polícia Federal, eu estou cuidando da COAF, eu estou cuidando da corrupção, eu estou cuidando de Curitiba. Isto é um assunto técnico. Só que não é, irmão. Não existe assunto técnico, meu caro Sérgio Fernando Moro. Toda ação de um ministro da Justiça é uma ação política. Eu confesso a você, Ney, que eu estava realmente curioso em saber se as opiniões sobre assuntos palpitantes, não é? Armar a população, porte de arma, a questão dos 16 anos, de você ser responsabilizado. Como é que você sentiu? Tem muita divergência entre ele e Bolsonaro? Não? Irmão, embora não haja claramente uma posição, você nota que há um fio ligando a posição dele com a do Bolsonaro. Ele coincide, irmão, em várias coisas com o Bolsonaro. Você citou o caso, por exemplo, do armamento. Ele disse que é preciso flexibilizar o porte. É preciso que as pessoas entendam o seguinte, Camila, você que nunca pegou uma arma, entenda o seguinte, porte de arma é eu ter uma arma e poder andar com ela para baixo e para cima. Isso se chama porte. Agora, posse de arma significa eu ter uma arma para usar dentro de casa. Mas não pode sair na rua, é como nos Estados Unidos. Agora, irmão, isso aí, por exemplo, ele bate, irmão. O negócio da idade, irmão, também bate, ele com o Bolsonaro. Agora, irmão, você sabe o que mais importante foi dito? De tudo que ele falou, tem duas coisas, irmão. Combate à corrupção e ao crime organizado. É isso aí. Vamos agora àquela questão aí da testemunha do Odebrecht. Em delação premiada com a justiça, um engenheiro da direção do grupo Odebrecht afirmou que a empreiteira pagou a reforma do sítio em Atibaia. Confirmou isso. Ele foi interrogado pela juíza substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba, que responde pelo processo no lugar do juiz Sérgio Moro. O engenheiro Emir Diniz Costa Júnior confirmou à Justiça Federal que a empreiteira fez a reforma do sítio de Atibaia e que os recursos saíram do caixa do setor de operações estruturadas, o hoje conhecido Departamento de Propinas da empresa. Emir detalhou o encontro que teve com o compadre de Lula, o advogado Roberto Teixeira, 3 meses após o término da obra de reforma do sítio, para que todo o trabalho fosse regularizado formalmente. O depoente afirmou ainda que recebia dinheiro do setor de operações estruturadas e entregava em envelopes para um funcionário que fazia o repasse para o segurança de Lula, que era quem ia pagar os fornecedores de materiais para a construção. O esquema era para ocultar a operação envolvendo a empreiteira nas obras que deveriam ser entregues rapidamente para que o ex-presidente pudesse usar o sítio assim que deixasse o cargo dele em Brasília. Nesse processo, Lula é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, acusado de ter recebido mais de R$1 milhão em propinas das empreiteiras Odebrecht e OAS na reforma da propriedade, que está registrada em nome de 2 sócios e amigos dos filhos do ex-presidente. O governador eleito de São Paulo, João Dória, anunciou os novos secretários de seu governo. A ministra da Educação, Rocieli Soares da Silva, e o da Cultura, Sérgio Saleitão. Ontem, Dória anunciou o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Kassab será o chefe da Casa Civil de Dória.
Donald Trump pode perder a maioria no Congresso americano. Eleições de meio de mandato começaram hoje nos Estados Unidos. Veja daqui a pouco, depois do intervalo. Eleitores americanos compareceram às urnas para o início da votação de meio de mandato. As eleições são consideradas um referendo sobre a presidência de Donald Trump, que 2 anos depois de ser eleito, pode perder a maioria parlamentar. As eleições de meio de mandato começaram nos Estados Unidos. Os estados do leste foram os primeiros a abrir as mesas às 6 horas da manhã e a expectativa era de que a participação seria alta. As eleições são consideradas um referendo sobre a presidência de Donald Trump, que 2 anos depois de ser eleito pode perder a maioria parlamentar. Em jogo estão os 435 assentos na Câmara dos Deputados, 35 assentos no Senado, 36 governos, além de dezenas de legislaturas estaduais. Tanto os republicanos quanto os democratas insistiram na participação dos eleitores, já que a chave para os resultados pode ser o número de votantes, tradicionalmente baixo nessas eleições. Acompanhe agora o nosso giro de notícias internacionais. O Facebook bloqueou cerca de 30 contas em sua plataforma e outras 85 no Instagram, por suspeitas de ligações a entidades estrangeiras que pretendiam interferir nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. O anúncio foi feito logo depois que ministros e funcionários de inteligência americanos afirmaram que não havia evidências de esforços para afetar a infraestrutura eleitoral. A rede social justificou sua decisão por conta da urgência das eleições. O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, visitou a capital de Honduras, onde se encontrou com o presidente Juan Orlando Hernández. Os líderes discutiram um plano para impedir a migração em massa para os Estados Unidos. Morales afirmou que a caravana de refugiados que se dirige aos Estados Unidos coloca em perigo a segurança dos viajantes. Os migrantes atualmente na Cidade do México dizem que fogem da violência em seu país e buscam melhores oportunidades de vida nos Estados Unidos. A China apresentou uma réplica de sua primeira grande estação espacial. 3 astronautas poderão viver continuamente na estação e realizar pesquisas em ciências biológicas e microgravidade. A montagem deve começar por volta de 2022 e deve se tornar a única estação que voa no espaço. A China garantiu que sua estação estará aberta a todos os países para experimentos científicos. E o tempo aqui no Brasil, hein? Parece que está melhorando, mas será que é só uma falsa esperança? Por isso nós vamos conversar com a Desirê Brant para saber se ainda tem frente fria na região sudeste do país. Olá, Desirê, e aí? Oi, Camila. Oi, Hermano. Ainda temos uma frente fria na altura da costa do Sudeste que organiza essas nuvens de chuva até parte da região norte do Brasil. E hoje o dia começou com o céu bem carregado aqui no interior da América do Sul, mas por enquanto, para o sul do país, a chance de chuva ainda é muito pequena. Amanhã, uma frente fria bem fraquinha vai avançar pela costa da região sul do Brasil, aumentando um pouco a quantidade de nuvens e provocando chuva, mas de maneira muito fraca e isolada. A diferença vai ficar mais para a temperatura, que deve ficar um pouquinho mais amena. E ainda tem previsão de chuva em toda essa faixa que vai da costa do Sudeste até a região norte do Brasil. E essa chuva se espalha também em alguns pontos aqui do interior do Nordeste do país. Em relação à temperatura, amanhã o dia começa com 19 graus em Porto Alegre e à tarde a máxima fica em torno dos 25 graus. Agora em Cuiabá, mesmo com chuva, a máxima chega aos 33 graus. Em Salvador tem previsão de chuva rápida e a máxima vai chegar aos 31 graus. Rio de Janeiro terá máxima de 28 graus amanhã à tarde, também com chuva isolada. E em Manaus a máxima deve chegar aos 36 graus. Na capital paulista, por causa da passagem dessa frente fria amanhã, a nebulosidade vai aumentar um pouco mais, tem possibilidade de chuva fraca, mas a qualquer hora, e a temperatura deve diminuir. Para se ter uma ideia, na quinta-feira a máxima não vai passar dos 18 graus. Na sexta o tempo já fica mais firme e no fim de semana deve esquentar, mesmo com a possibilidade para algumas pancadas de chuva. E agora o futebol. Vamos falar de esporte.
Ontem teve a partida da ressaca. O Sport venceu o Ceará e saiu da zona de rebaixamento. É isso aí, não, Fernando Vanucci? Boa noite. Alô, você. Olha, o Sport venceu o Ceará e saiu da zona do rebaixamento. Acompanhe agora comigo aqui. A vitória do Sport veio com este gol de Gabriel aos 7 minutos do segundo tempo. E a vitória do time pernambucano acabou mandando o Paraná para a Série B matematicamente. O Sport saiu da degola depois de 10 rodadas dentro do chamado Z4. Com o resultado, o Sport terminou a 32ª rodada na 16ª colocação, 36 pontos, 2 à frente do Vitória, primeiro dentro do rebaixamento. Em 15º, o Ceará, 37. O Ceará que vinha de 2 vitórias consecutivas. O Paraná, mesmo que vença todos os jogos daqui em diante, não alcançará o Sport no número de vitórias. O time de Curitiba tem apenas 3, pode chegar a 9, enquanto o Sport já tem 10. Com um rebaixado já definido, outros 10 times ainda correm risco. Faltam 3 vagas. Chapecoense, América Mineiro e Vitória estão dentro da degola. São os principais ameaçados. Mas o próprio Sport, o Ceará, o Botafogo, o Vasco, o Corinthians, o Bahia e o Fluminense também lutam contra o fantasma do rebaixamento nesta reta final do Brasileirão. Veja aí os jogos da 33ª rodada do Brasileiro. Sábado, Corinthians e São Paulo, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Botafogo e Flamengo, América Mineiro e Paraná. No domingo, Atlético Mineiro e Palmeiras, Vitória e Bahia, Ceará e Internacional, Grêmio e Vasco, Fluminense e Sport. Na segunda-feira, Santos e Chapecoense. Agora é a hora de devolver a bola para o Hermano, para Camila. Camila, Hermano, vocês. Agora a Turma da Mônica já ganhou diversas versões e tem até as revistas em quadrinhos que contam as histórias de seus personagens durante a adolescência. Você já leu, Hermano? Turma da Mônica? Claro, é quem da não nossa leu? época. Agora é bem complicada essa fase de adolescente, né? Você já parou para pensar como seria se eles estivessem curtindo no funk? Por isso, na visão de um artista paraibano, eles viraram a Turma do Morro. E a brincadeira ganhou até repercussão na internet. Gabriel Jardim, de 24 anos, é o quadrinista de João Pessoa que criou a Turma do Morro. Ele se inspirou em trabalhos de outros artistas renomados. Nas mãos de Gabriel, Cascão virou MC Cascão, com tatuagens, corrente no pescoço e cabelos descoloridos. Magali é Magali Lee, também MC, com boné e roupa provocante. Cebolinha é o DJ Cebola, com um boné que imita seus 5 fios de cabelo, como uma logomarca. E Mônica é a dançarina Moniquete, com shortinho ousado. O funk é um estilo musical oriundo das favelas. E acompanhe agora as notícias que foram destaque nesta edição. Novo governo chega a Brasília. Bolsonaro vai ao Congresso, ao Supremo e ao Palácio do Planalto. No Congresso, a homenagem à Constituição, que completa 30 anos. Advogados de Lula pedem liberdade para o ex-presidente. Dizem que Moro foi imparcial. Segunda turma do Supremo vai decidir. Mais testemunhas confirmam. Caixa 2 do Odebrecht fez a reforma do sítio de Atibaia. O juiz Sérgio Moro quer adotar modelo da Lava Jato no Ministério da Justiça. O RB Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite.